Coronavírus. Vamos lá, Bolsa Americana está com 2,7. Bom dia a todos, tá? Meu nome é Gustavo Carvalho, eu sou um dos assessores responsáveis aqui do escritório Hábitos e Investimentos, eu sou responsável pelo departamento de fundos e fundos imobiliários. Em nome de todo o time, eu agradeço a presença de todos os clientes que estão nos ouvindo aí. A gente está agora com 81 participantes, eu sei que tem alguns entrando ainda, mas a gente já vai iniciar também. E te agradecer também, Jean, né? Muito obrigado pelo seu tempo, pela sua parceria forte que você tem com a gente aí. Eu sou um grande entusiasta de fundos imobiliários e, pelo pouco que eu te conheço, sei que você também é. Então, acho que aqui vai ser um debate interessante para a gente esclarecer alguns pontos aí de mercado de fundos imobiliários, tá? Se quiser fazer uma rápida introdução sobre você aí. Maravilha. Primeiro, eu agradeço também a oportunidade. Prazer aí estar com vocês. Nesse momento de crise, o que a gente quer é justamente estar próximo dos clientes, dos assessores, a gente poder tirar dúvidas, enfim, trazer todo mundo aqui para um terreno mais racional possível, num momento de muita dificuldade, onde a gente está sentindo essa crise pela primeira vez na pele mesmo, porque a gente sofre bastante aí com quarentena, enfim, todo esse lockdown que está acontecendo. Eu trabalho com fundos imobiliários desde 2015, final ali de 2014, no começo da minha carreira com FIIs, eu trabalhava na gestão de um fundo imobiliário, de um fundo de fundos. A gente começou em 2015 no banco, foi o que me deu uma experiência bem ampla no setor. E aí, a partir de 2017, eu passei a integrar o time da XP. No começo, eu fui analista, era responsável pelos relatórios, carteira recomendada, mas um tempo depois o time foi crescendo, essa indústria foi se desenvolvendo. Hoje em dia, eu não respondo mais pelo time de análise, mas eu respondo pelo time de distribuição de fundos imobiliários na XP. Então, já uns bons 5 anos aqui que eu não faço outra coisa da vida que não seja respirar fundos imobiliários. Eu gosto muito da indústria. Eu acho que essa indústria ela tem características peculiares que destacam em relação a outras classes de ativos, principalmente quando a gente fala de fundo de tijolo. E a gente está fazendo o possível aqui para difundir conhecimento, tirar dúvidas e trazer o melhor possível para o nosso cliente. Maravilha, muito obrigado. Só deixar claro aqui para todo mundo que isso aqui é um debate, tá? Não é uma palestra, então o chat está aberto. À medida que vocês sentirem necessidade de postar dúvidas, perguntas, a gente vai tentar fazer uma interação aqui bem dinâmica. Eu estou vendo aqui que o Carras acabou de entrar, né? O Carras, você consegue me ouvir bem? Quem fala aqui é o Gustavo, do Escritório Hábitos. Oi, Gustavo, bom dia. Deixa eu botar minha câmera aqui só um instante. Bom dia, Jean, bom dia a todos. Um prazer estar aqui com vocês. Vou deixar a palavra principal aí com o Jean, obviamente, mas se precisar de alguma coisa aqui do meu lado, na qualidade de gestora, estou à disposição, só para me apresentar para todos. Hoje sou responsável pela gestão dos fundos imobiliários de tijolo, da XP Asset. Então, hoje eu olho shoppings, galpões, lajes corporativas e hotéis. Estou na XP há quase 3 anos. Diferente do Jean, minha experiência com fundos imobiliários é um pouco mais curta. Eu basicamente passei a acompanhar essa indústria quando entrei na XP. Antes disso, eu era da economia real. Então, trabalhei quase 10 anos numa empresa de shoppings, que é a Malls, que me deu bastante experiência aí na economia real, na sola de sapato, né, como a gente costuma dizer, no chão de fábrica. E cheguei na XP em meados de 2017, no primeiro momento, para montar um fundo de shopping, que é o XP Malls, imagino que alguns de vocês conheçam. E no início do ano passado, acabei absorvendo também a gestão dos demais fundos de tijolo, além de shoppings, galpões, hotéis e lajes corporativas. Vou estar por aqui, vou deixar, obviamente, como eu falei, a palavra para o Jean, mas estou à disposição se precisar complementar algum ponto. Maravilha. É um debate, né? Então, isso. Então, sempre que vocês quiserem trocar a bola aí, fiquem à vontade. Acho que a gente pode dar início, Jean. Então, assim, queria que você passasse para a gente um pouquinho de panorama, né? Principalmente o que a gente viu acontecendo no segundo semestre do ano passado, aquelas altas exageradas, principalmente nos últimos meses ali, depois o período de ajuste de preço que a gente teve em janeiro e fevereiro, março, corona, enfim, dá uma pequena rebobinada aí de onde a gente saiu, né, onde a gente está e para onde você acha que a gente vai caminhar aí nos próximos meses e anos, por favor. Maravilha. Em 2019, a gente viu uma crescente procura por fundos imobiliários, né? No ano de 2019, a quantidade de CPFs que participam dessa indústria saiu de 200 mil no começo do ano para mais de 750 mil no final do ano. E boa parte desse crescimento ela acabou acontecendo no último trimestre de 2019.
Em 2019, ali no finalzinho do ano, a gente acabou vendo por uma questão técnica, ou seja, um influxo muito grande de investidores querendo comprar fundos imobiliários numa porta que estava relativamente estreita, dado os inúmeros rateios que a gente via nas ofertas públicas, a dificuldade de alocação, a gente acabou vendo uma situação em que, em dezembro, o preço dos fundos imobiliários acabou atingindo um patamar um pouco esticado demais. É um movimento que logo em janeiro começou a corrigir. Então, em janeiro, a gente voltou para um patamar saudável, corrigindo o excesso ali de uns 10%, 15% de alta que aconteceu em dezembro e que não tinha justificativa operacional nenhuma, a não ser os shoppings ali que tem uma performance um pouco mais relevante em dezembro, mas no grosso, o IFIX, ele não tinha uma justificativa para ter subido tanto. Foi puramente uma questão técnica, uma quantidade de investidores grande tentando comprar ativos que estavam relativamente escassos. Mas em janeiro a gente já tinha voltado para um patamar razoável. Acontece que, finalzinho de fevereiro, começo de março, os rumores já começaram a aumentar em relação ao coronavírus, e em março a gente teve aqui a derrocada do mercado, não só de fundo imobiliário, tá? Diga-se de passagem, a bolsa também caiu muito, a gente teve num primeiro momento um estresse muito forte na curva de juros, e fundos imobiliários foram na mesma toada, com um agravante. Algumas pessoas ou investidores que entraram ali no finalzinho de 2019 estavam fazendo a sua primeira experiência num ativo que tem volatilidade, né? O fundo imobiliário, ele paga renda, mas ele é um ativo de renda variável, tanto na renda quanto no comportamento da cota. Então, muita gente estava fazendo a sua primeira experiência num ativo de volatilidade, e com a queda expressiva do mercado, a gente reparou que na última semana de março, e na penúltima e na última semana de março, houve um certo movimento exagerado de entrega desses investidores em fundos imobiliários com preços ultra descontados que não faziam na nossa cabeça aqui sentido nenhum. E aí eu vou tentar explicar por que não fazia sentido, tá? A aversão a risco, ela é normal e procede, tá? Por isso que a curva de juros abriu, por isso que os mercados estressaram. Agora, o ponto é que, em fundo imobiliário, a gente faz uma avaliação de médio e longo prazo. Eu sempre separo aqui em dois grandes fatores. Um que é o efeito do custo de oportunidade que você olha esse ativo, e o outro efeito é o resultado operacional desse ativo, tá bom? O que a gente viu ali no ápice da aversão a risco do coronavírus? A curva de juros abriu, mas não chegou nem perto do que a gente viu, por exemplo, na greve dos caminhoneiros. A gente saiu num patamar ali de 7 e no auge do estresse ela chegou a quase 10, né? Não chegou a pegar 10 ali. Na greve dos caminhoneiros chegou a 14, para vocês terem uma noção. E do ponto de vista operacional, alguns fundos, principalmente nos setores mais afetados, que são shopping centers e hotéis, anunciaram que não haveria pagamento de dividendos, e outros fundos não sofreram tanto. Depois a gente entra aqui um pouco mais no micro dos setores, o Carrasco me ajuda. Mas o fato é que, do ponto de vista operacional, embora a gente tivesse a perspectiva... Perdão, alguém falou? Não, pode falar. É porque nesse formato nosso aqui, às vezes a pessoa entra e não está mutada. Aí sai algum áudio. Tá bom. Eu vou policiando aqui para mutar todo mundo que tiver com o áudio aberto, mas pode tocar lá. Maravilha, maravilha. Então, do ponto de vista operacional, embora a gente tivesse ali a perspectiva de ter 2, 3 meses de impacto muito forte, a gente não pode colocar isso na precificação do fundo de forma perpétua, tá? Então, considerando que os fundos tivessem 2, 3 meses de impacto muito forte, eventualmente 1 ou 2 semestres de recuperação lenta, na avaliação de longo prazo, que a gente vai estar discutindo 10, 20, 30 anos, isso deveria ter representado seus 5, 10%. Então, o estresse que a gente viu no custo de oportunidade, que é a curva de juros, mais o que a gente entende haver de impacto operacional, não eram suficiente para levar as cotas a situações como a gente viu de 30%, 40% de desconto em relação ao valor patrimonial. E o valor patrimonial nada mais é do que um lado de avaliação que é feito olhando essas variáveis, só que num prazo muito mais longo. Então, o que a gente percebe é que na terceira semana de março ali, houve uma aversão a risco e acho que uma desistência de boa parte daquele número de CPFs que entrou na classe de ativos no final de 2019, que acabou fazendo com que as cotas fossem para um patamar, na nossa opinião, não justificável. Pouco depois, isso começou a equilibrar. Eu acho que quem ficou em fundo imobiliário realmente já está com uma cabeça mais construtiva, ou pelo menos
tomando as decisões com base em patamares aqui um pouco mais racionais nas métricas, né? Então, o mercado começou a melhorar. De lá para cá, a gente já recuperou um terreno bom. Obviamente, falta muito ainda, mas um ponto importante é a gente perceber que a curva de juros ela também voltou a fechar, tá? E aí isso contribui bastante para a gente ter uma melhora de mercado. Do ponto de vista de custo de oportunidade, eu tenho batido muito na tecla que essa crise ela é, no fundo, deflacionária. E se ela é deflacionária, porque nós vamos ter uma atividade econômica mais fraca, porque o preço do petróleo caiu, porque os bens e serviços estão sendo menos transacionados, todos esses fatores que levam a inflação para baixo, a gente não tem por onde traçar uma conclusão que a taxa de juros no Brasil vai subir. Pelo menos pelos próximos 2 anos, o que a gente deve ver, na verdade, é uma taxa de juros mais baixa do que a gente previa e do que a gente previa antes da crise, que já era um patamar bem atrativo. A gente estava discutindo que o juro ia para 4,5% e talvez ficasse por ali. Tem gente que está projetando taxa de 2% hoje em dia. 2%. Isso vai fazer com que os fundos imobiliários aguentem, de certa forma, um bom desaforo no sentido de perda de receita e de renegociações, aluguéis, descontos, carências, eventualmente até um aumento de vacância, porque o que baliza a preferência para uma classe ou outra é justamente o custo de oportunidade. Se a gente vai ter uma taxa de juros muito deprimida, é bem provável que a gente veja uma recuperação contundente dos fundos imobiliários, tá? Então, esse é um ponto que eu queria deixar no ar aqui. O que a gente está vendo do ponto de vista macroeconômico é deflacionário. E sendo deflacionário, não tem como o Banco Central reagir de outra forma que não seja colocar a taxa de juros para baixo. No mundo desenvolvido, que isso já vem acontecendo há um bom tempo, a retomada da curva de juros dele acabou cessando na medida que o Banco Central entendeu que teria que jogar a taxa de juros de novo para zero. Perfeito? E, além disso, deve-se começar outros mecanismos de estímulo, como afrouxamento quantitativo, aumento do balanço ali do Banco Central, comprando ativos no mercado. Isso tudo favorece, aumenta a liquidez do mercado e favorece os ativos tidos como alternativos. Se a gente for olhar na história lá dos Estados Unidos, os fundos imobiliários americanos, que são REITs, chamados REITs, eles deram o seu maior salto de desenvolvimento nos anos de 2009 para frente. Tá? O que aconteceu de 2009 para frente? Logo depois da crise do subprime em 2008, o Banco Central começou a fazer um movimento de afrouxamento quantitativo muito relevante, ou seja, uma queda da taxa de juros expressiva e uma injeção de liquidez na economia muito relevante. Nesse período foi que os fundos imobiliários mais se desenvolveram. E nos anos de 2010, 11, 12, os Estados Unidos ia bem em termos de economia? Não. Estava numa recessão danada, o desemprego era alto, não tinha nada de bom ali na economia para comemorar ainda. Isso acabou acontecendo muito mais para frente. E mesmo assim, a classe de fundos imobiliários performava muito bem. Por quê? Taxa de juros é um combustível fundamental para a valorização de fundo imobiliário. E do ponto de vista operacional, a gente não tem uma clareza muito grande, mas a gente sabe e percebe que alguns setores vão performar, vão ser mais ou menos impactados no curto prazo. E, em detrimento a esse impacto maior ou menor, eu queria chamar um pouco o Carraiz aqui para passar um pouco da visão ali de quem está na ponta. Ele trabalha com todas as classes de ativos, lajes corporativas, fundos de shopping, ativos logísticos e sente na ponta ali negociações com os inquilinos, sabe exatamente como é que está essa temperatura. Carraiz, ajuda a gente um pouquinho aqui na dinâmica. Me fala um pouco como que está aí o sentimento em relação às diferentes classes de ativos, se melhorou ou piorou do começo da crise, principalmente shopping center, como é que está a cabeça agora? Só um segundinho, Jean, antes do Carraiz entrar, acho importante essa pergunta sua, mas só pegando um gancho do que você falou mais cedo, é uma pergunta que a gente recebe com frequência aqui com relação a fundo imobiliário ter chance de quebrar, né? O fato do fundo imobiliário não poder se alavancar, né, que é diferente de uma ação, uma empresa que pode se alavancar, e o fundo imobiliário não poder se alavancar, você acha que isso favorece o investidor de longo prazo no sentido dele comprar mais cotas agora no momento que está mais baixo, mesmo que ele tenha entrado talvez em novembro ou dezembro do ano passado e agora está mais baixo? Você acha que isso favorece o fato do fundo imobiliário não poder se alavancar? Favorece ele entrar agora e fazer uma compra de preço médio mais baixo para melhorar o preço de entrada dele? Favorece muito. Eu brinco que o fundo imobiliário ele é uma espécie de mola, né? Diferente de uma empresa que pode ir a zero, o fundo imobiliário, se você comprime o preço até um limite, que ele tem um valor intrínseco, uma hora ele vai voltar. Não tem como ele quebrar, né? Você não vai destruir o imóvel, ele vai continuar lá e, dependendo da qualidade desse imóvel, em termos de localização e padrão construtivo, as vantagens competitivas desse cara no longo prazo, elas não desaparecem.
Então, é só uma questão de tempo. É que, às vezes, é difícil para o investidor conseguir fazer esse preço médio, porque, naturalmente, você precisa de mais e mais dinheiro. Mas isso é perfeitamente possível, tá? Eu uma vez tive um contato com um cliente que tinha uma carteira muito grande de fundo imobiliário. E aí me chamaram para fazer uma reunião, acho que era uma coisa de quase 60 milhões de fundo imobiliário. E aí, quando eu cheguei lá, fui olhar a carteira do cliente, a carteira era horrível, só tinha fundo ruim. Só tinha os micos, né? E eu tomei um susto. Eu falei, meu senhor, acho que a gente precisa readequar essa carteira e eu lamento muito que você esteja perdendo dinheiro nesses fundos, mas infelizmente eles são fundos monoativos, a gestão é passiva, foram feitos lá na primeira onda de fundo imobiliário de 2012, que essa indústria veio com vários vícios, renda garantida, uma série de coisas que prejudicou muito o cliente na época. E eu falei, olha, eu lamento muito que você tenha entrado nesse tipo de fundo, a gente tem a cabeça muito mais construtiva para fundos de gestão ativa, diversificados, que vão te dar possibilidade de angariar retornos bons no médio e longo prazo. Ele falou, não, mas eu não estou perdendo dinheiro. E ele não estava perdendo dinheiro nenhum deles. Eram todos fundos muito complicados, tá? Bem ruins, assim, inquilino ruim, vacância alta, tinha renda garantida que depois sumiu e não pagava. Nossa, era uma tragédia. E ele falou assim, eu fui montando essa posição ao longo do tempo. Então, à medida que eles foram caindo, eu fui comprando mais, atingi um patamar ali bem mais baixo do que da emissão, mas eu fui aumentando a minha posição e, em boa medida, por mais que não seja muito, eu estou ganhando um pouquinho de dinheiro em cada um. Aí eu falei, nossa, graças a Deus, vamos recuperar e mexer essa custódia logo antes que a gente, enquanto dá tempo. Mas o fato é que se tiver essa dinâmica, essa disciplina de fazer preço médio, que não é fácil, porque nem todo mundo tem a capacidade de aumentar a exposição, mas se houver a disponibilidade, é uma estratégia muito vencedora, principalmente nos fundos que eu estou comentando, que são fundos de qualidade, bem geridos, que têm vantagens competitivas, tá bom? Então faz muito sentido sim, Gustavo. E aí esse é um viés comportamental que a gente tenta trabalhar com muita intensidade aqui, porque na intuição, né, o que uma pessoa faz depois que ela entra no momento de alto e o negócio cai, na intuição ela desespera, acha que vai para o buraco e quer sair, quer vender. Né? E na verdade, esse momento baixa, a gente entende que talvez seja um bom momento para realizar esse movimento aí de preço médio que você comentou, que a gente acha que faz total sentido também. Né? Eu queria ouvir do Carras um pouquinho, ele que está na linha de frente ali, está com digamos assim, a mão na massa mesmo, no dia a dia dos fundos, né? O que ele tem percebido aí com relação a essas últimas semanas que a gente teve de vírus e quais são as perspectivas que você enxerga mais à frente, para depois a gente entrar um pouquinho no micro ali de tijolo, e corporativo, shopping, papel, que eu tenho algumas perguntinhas aqui também. Perfeito. Bom, acho que a explanação do Jean foi perfeita, foi bem detalhada. Eu concordo plenamente com tudo que ele falou. No final do dia, a gente, de forma bem resumida, a gente vai ter um impacto grande no curto prazo, mas não substitui o fato de que o médio e longo prazo não tá salvo, vamos chamar assim, né? O business é de longo prazo, os imóveis são avaliados a mercado por meio de um fluxo de caixa descontado de 10, 20, 30 anos. E como o Jean falou, mesmo que você zerasse o fluxo de 1 ou 2 anos, que não é o caso, ainda assim você não teria um impacto muito maior do que 10%. Então a gente viu um exagero muito grande na queda das cotas. O Jean mencionou bastante a questão do desconto em relação ao valor patrimonial. Eu vou além. Em algum momento, nos últimos dias de março, a gente chegou a ver fundos negociando abaixo do valor de reposição. O que é o valor de reposição? É o custo do terreno mais a obra. O que não faz nenhum sentido, né? A partir do momento que você constrói um imóvel, seja ele um shopping, seja ele um galpão, uma laje, você tem ali naquele imóvel o hábito das pessoas irem até lá, já conhecerem, aquela localização que é irreplicável, você tem muitas vezes o fundo de comércio. Então não faz sentido um imóvel maduro, por mais que esteja passando por dificuldades, por tudo que a gente já explicou, ele valia abaixo do valor de reposição, do custo de reposição. Então, realmente, o que a gente viu foi um exagero muito grande. Mas, de toda forma, eu tenho procurado ser bem realista nas conversas que eu tenho tido, Gustavo, e a questão não é ser alarmista, mas sim realista, né? A gente está passando por um momento de dificuldade, sim. Nos próximos 30, 60, 90 dias, a indústria vai passar por um momento delicado. Ninguém está imune, absolutamente nenhum segmento está imune. Alguns sofrem mais, outros sofrem menos, como a gente vai falar mais à frente, mas todos vão sofrer em alguma magnitude, né? Naturalmente, negócios que dependem mais do fluxo de pessoas, como shoppings e hotéis, eles vão sofrer mais. Eu vou falar um pouquinho
disso mais à frente, mas esses vão sofrer mais. Tudo que depende de fluxo de pessoas, e dado que as pessoas estão em isolamento, em sua grande maioria, esses negócios vão sofrer mais. Negócios que dependem menos, como galpões e lajes, sofrem menos, mas sofrem. É inevitável, porque toda a cadeia produtiva foi afetada. Vou dar alguns exemplos aqui. A XP está 98% em home office. Eu não estou dizendo que a XP não vai pagar aluguel, não é isso. Mas hoje, 98% da companhia está em home office. Por acaso, o segmento de negócios da XP foi menos afetado, mas pensa numa empresa que está 98% em home office, que é do ramo automobilístico, por exemplo, onde a indústria está 100% parada no Brasil. Essa empresa está sofrendo, ainda que o segmento de laje, que é a alocação que essa empresa faz, não esteja afetando na primeira derivada, nessa hora sobra para todo mundo. O objetivo das empresas é cortar custo de alguma forma, então acaba vindo reivindicação de todo lado. Vou dar um outro exemplo. Tem algumas fronteiras de estados que estão fechadas. Como é que você abastece, do ponto de vista de logística, alguns estados que estão fechados? Então, tem caminhoneiro que não está conseguindo cruzar a fronteira. Ora, se tem caminhoneiro que não está conseguindo cruzar a fronteira, afeta a malha logística. É um negócio que vai perdurar por 1, 2 anos? Com certeza não. Toda crise tem início, meio e fim. E a gente sabe que essa quarentena, cedo ou tarde, vai ter que acabar. Acho que ninguém sabe a resposta ainda de quando. Vamos ver agora os próximos passos do novo ministro, mas o fato da vida é que vai acabar. Então, no curto prazo, todo mundo vai sofrer. Na prática, sem entrar no detalhe ainda de cada segmento, a gente está vendo uma enxurrada muito grande de pleitos. No setor de shopping, não vou nem mencionar, porque show de horror, sendo bem transparente, né? Os shoppings estão fechados, então não tem como cobrar aluguel nesse período. Então, tem tido um fluxo muito grande de conversas com lojistas das mais diversas conversas possíveis. No segmento de lajes e galpões, que em tese sofrem menos, e sofrem menos mesmo, a gente tem recebido um número de pleitos muito grande, muitos oportunistas, infelizmente. Cenário delicado como esse que a gente está vivendo, infelizmente mesmo que a gente diz, está recebendo alguns pleitos. Desculpa te interromper, só para o pessoal entender o que é pleito. Quando você fala que está recebendo um número de pleitos, são inquilinos querendo postergar um aluguel? São inquilinos querendo postergar o aluguel, são inquilinos querendo desconto de aluguel, diferimento de parte do aluguel. A gente tem evitado de falar da palavra desconto por hora, sobretudo pelo estágio da crise pela qual a gente está passando. Eu acho que todo mundo aqui no vídeo vai concordar, a gente está vivendo um dia de cada vez, não dá para você fazer previsões muito mais longas do que 2, 3, 4 semanas. Então, a gente está procurando sempre usar remédio para este momento, que é um remédio temporal, um remédio de diferir um pedaço do boleto, um remédio de conversar, de postergar o vencimento do aluguel por algumas semanas, mas evitando ainda de falar de desconto. Não dá para dizer se a gente vai ter que dar desconto ou não, porque, como eu falei, a cada semana que passa, a imprevisibilidade fica maior e, portanto, a chance da gente ter que ser mais flexível fica também um pouco maior. Mas, por hora, o que eu posso antecipar de forma ampla pleitos estão acontecendo, pedidos de diferimento ou de desconto estão acontecendo. Em alguma magnitude, os fundos vão ser afetados, isso é fato. Já estão sendo, na verdade. Eu diria que no último mês, o rendimento médio dos fundos imobiliários deve ter caído alguma coisa entre 15% e 20%, considerando a média dos fundos do IFIX. Acho que não vai parar por aí, acho que vai cair um pouco mais ainda no curto prazo, de repente para uns 25% ou 30%, mas é temporário. Reitero as palavras de Jean. Numa visão de 3, 4, 5, 10 anos, que deveria ser a visão do investidor de fundo imobiliário, que, como o Jean bem colocou, é renda variável, tem que ter visão de longo prazo, tem volatilidade, a gente não tem dúvida que não deixa de ser uma boa oportunidade de comprar ou de fazer um preço médio para aqueles que já tinham posição, com uma visão de longo prazo. Para aqueles que querem especular, definitivamente não acho um bom momento, porque a volatilidade vai ser grande. Qualquer momento, qualquer cenário de incerteza grande como esse que a gente está vivendo, vai trazer volatilidade. Todo dia a gente acorda, abre o jornal, tem notícias novas, seja do ponto de vista sanitário, seja do ponto de vista de economia. Então, todo dia vai ter notícia nova por semanas e meses ainda. Então, para aqueles que têm visão de mais curto prazo, de fato, é um cenário incerto, volátil. Mas, de novo, com os fundamentos, boas localizações, bons ativos, com visão de longo prazo, isso vai passar. Em alguns segmentos vai passar mais rápido, em outros segmentos vai demorar um pouquinho mais, mas vai passar para todo mundo e não vai deixar para quem olhar para trás daqui 3, 4 anos, vai ter visto que foi uma boa oportunidade de entrada, sem dúvida. Legal. Jean, pegando um gancho disso que o Carrasco falou,
Queria que você explicasse para a gente um pouquinho qual que é a diferença para um investidor que compra uma cota a R$ 150, por exemplo, e recebe tanto de yield, e para esse mesmo investidor que comprou essa mesma cota por R$ 100, e quanto que vai ser o yield dele? Qual que é a vantagem que ele tem disso? Qual que é a diferença dele fazer isso? O patamar que a gente estava antes da crise, na média, o IFIX estava distribuindo um dividend yield ali de 6 até 6,5%. Tá? Então, com a queda que a gente teve, a gente chegou num patamar agora que, se tivéssemos mantido o mesmo resultado operacional, que claramente não vamos ter, conforme o Carlos comentou, a gente estaria trabalhando com um patamar de 8 a 9% de dividend yield. Obviamente, no curto prazo, a gente vai ter uma queda, então esses 8, 9 devem convergir para alguma coisa como 7, 6,5%, 7%, no curto prazo, considerando... Perdão. Lembrando que é líquido, né? A gente está falando líquido de imposto de renda, mas vamos lá, contra uma Selic de 3,75 e com eventualmente caindo um pouco mais e permanecendo baixa por um longo tempo. Né? Esse é o ponto que eu queria tocar. Então, assim, aguentando todos os o que eu chamo de desaforos, né? Tudo que está acontecendo de impacto operacional, receita, essas carências, enfim, tudo que está sendo negociado, os oportunistas ou os caras que realmente estão em situação delicada, a gente cai, mas a gente, no preço que a cota está negociando, ele ainda entrega um dividend yield líquido de R muito acima do que existe de custo de oportunidade. Então, assim, no curto prazo vai ter impacto operacional? Vai. Mas no curto prazo também vai ter uma queda ainda mais expressiva dos juros. Tem N casos fazendo premissas aqui de juro, bem sincero. Tem uma casa, uma asset aqui que a gente tem, um gestor que a gente recebeu de multimercado, ele não descarta juro zero aqui no Brasil, por algum momento. Por um curto espaço de tempo, ele não descarta juro zero. Eu acho que o Itaú está com projeção de 1,5% de juro do piso aqui, que bater Selic. Enfim, não estou falando que quem está certo ou quem está errado, mas o fato é que é um consenso de que o juro baixa e baixa para valer. Tá? E o Banco Central não tem o que fazer. A função de reação do Banco Central, que é aquela curva de Phillips, ele concatena renda e inflação. Se eu não tenho inflação e a minha renda está despencando por conta do trancamento da economia, ele simplesmente não tem outra alternativa que não seja baixar juros. E num curtíssimo prazo, onde a gente vai ter eventualmente muita deflação, ele tem realmente que jogar esse juro eventualmente até para zero. Então, voltando lá para a questão do nível de preço dos fundos imobiliários, a gente vai ter o impacto operacional, diminui o fluxo de receita, diminui o dividendo pago, só que em compensação, o que a gente compara de resultado na renda fixa vai ficar menor ainda. Então, em termos de atratividade, ele segue atrativo e com um grande potencial até da gente ver uma reprecificação dessas cotas. Óbvio, no curto prazo vai ter volatilidade? Vai ter bastante. Acorda um dia, os casos de coronavírus estão desacelerando o mundo, o mercado sobe. Acorda outro, voltou a subir, que contaram errado, aí o mercado cai. Vai sair vacina, não vai sair vacina, vai sair remédio, o cloroquina deu certo, não deu certo. O outro remédio que testaram nos Estados Unidos agora está promissor, sobe o mercado de novo. Isso vai ficar, gente. Isso vai ficar, não vai ficar por 1 ou 2 semanas, vai ficar por um tempo ainda razoável, alguns meses, até que a gente veja um horizonte mais claro de saída dessas medidas restritivas. Depois disso, a gente vai ter que avaliar o impacto na economia real. Quanto tempo vai demorar para a economia real se recuperar? Mas já nessa fase, onde fica apenas a incerteza da economia real, geralmente os mercados, e principalmente produtos alternativos, num ambiente de juro muito baixo, já começam a performar muito bem. Tá? Então, a gente tem, em tese, passando aí esse tumulto, umas perspectivas boas de recuperação. Então, a gente entende que esse juro baixo, ele, de certa forma, desfavorece aplicações de renda fixa muito conservadoras e muito líquidas e, eventualmente, favorece ativos como ações e também fundos imobiliários. Né? A gente sabe que ele tem umas semelhanças com o mercado de ações, ele tem ali na faixa de metade da volatilidade do mercado de ações. Né? Então, a gente até brinca que talvez o primeiro passo para aquele investidor que está saindo da renda fixa e quer pôr um pé na renda variável, antes dele ir diretamente em ações ou em fundos de ações, talvez ele faça essa transição através de fundos imobiliários, né? Você concorda? Perfeito, tá super acertado. A taxa de juros baixa, ela tira a atratividade do dinheiro, da remuneração do dinheiro sem risco, né? Então, no Brasil, durante muito tempo, a gente teve um tripé
que era retorno alto, liquidez imediata e não tinha, e sem volatilidade. Isso em lugar nenhum do mundo a gente encontrava, era só no Brasil, era uma jabuticaba. A gente tinha o CDI de 10%, 12%, rendia todo dia, se você quisesse aplicar e resgatar, você podia sair no mesmo dia, e não tinha volatilidade nenhuma. Isso não existe no mundo, tá? Para conseguir 2 desses fatores, você tem que abrir mão do terceiro, independente da combinação que você quer. Retorno alto com volatilidade muito baixa, você tem que abrir mão da liquidez. Então, não vai ter resgate, não tem negociação. Se você quer liquidez e não quer volatilidade, você tem que abrir mão do retorno. E por aí vai. Então, passada a fase que o Brasil trabalhou de jabuticaba, agora a gente está em linha com o resto do mundo, isso não existe mais. E aí, quando a taxa de juros cai muito, nada mais, o Banco Central está dizendo que, olha, dinheiro sem risco não vai render. Eu não vou pagar. Eu quero que vocês tomem risco. Eu quero que vocês invistam, que os bancos coloquem dinheiro para rodar, que ele não fique sentado em cima do dinheiro. Eu quero que ele tome risco, que ele dê dinheiro para as empresas, dê dinheiro para as pessoas comprarem imóveis, fazerem investimentos. É isso. É obrigar a injetar dinheiro na economia e tomar risco. Que é como funciona nos países desenvolvidos, né? Se você pega Japão, Europa, Estados Unidos, nesses países não existe renda fixa. Pelo contrário, né? A renda fixa lá é negativa. Alguns países com taxa de juros negativa, você bota R$100 lá no banco, no título da Alemanha, por exemplo, no ano seguinte você tira 98, 97, né? Exatamente. E aí, eu queria levar para o Pedro uma diferença que a gente sempre, os clientes nos perguntam aqui, no sentido de qual que é a diferença básica, digamos assim, entre investir em fundo imobiliário e ação da mesma classe, por exemplo, entre um FII de shopping e uma BR Malls da vida, que você já trabalhou lá, né? Um FII de logística e uma ação de logística. Qual que seria as vantagens e desvantagens de investir em fundo imobiliário versus ação? Bom, algumas das vantagens têm a ver com a maior previsibilidade do que esperar, né? Seja porque um fundo não tem as incertezas de uma empresa, seja em relação ao D&A da empresa, que são as despesas administrativas, os salários, as despesas gerais e comerciais. Em relação à própria alavancagem, que você mesmo colocou, Gustavo, a grande maioria dos fundos imobiliários no Brasil não tem nenhum tipo de alavancagem, então isso também gera uma segurança maior para o investidor e, obviamente, um risco de perda menor em momentos de incerteza como esse que a gente está vivendo, em momentos de crise como esse que a gente está vivendo, onde a dívida costuma correr bastante as perspectivas de lucro da empresa. E talvez o mais importante seja a lei pela qual os fundos imobiliários são regidos no Brasil, que obriga os fundos imobiliários a distribuírem no mínimo 95% do resultado em base semestral. A lei das SA, assim, entrando no detalhe aqui, mas a lei das SA te dá várias margens para reter boa parte do resultado de um lucro de uma empresa no ano, para ela poder reinvestir em aquisições, reinvestir em tecnologia, reinvestir em novos desenvolvimentos, em construções novas, o que quer que seja, independente do segmento. Então, para o investidor, né, o fundo imobiliário ele acaba trazendo algumas vantagens, como a maior previsibilidade, a menor insegurança e também a maior certeza de que ele vai receber parte dos lucros. Especificamente no Brasil, Gustavo, vou trazer uma característica importante. Quando você compara no horizonte de 6, 12, 18, 24, 36 meses, a rentabilidade do Ibovespa com a rentabilidade do IFIX, para quem não conhece, o IFIX é o índice que mede o retorno dos fundos imobiliários na Bolsa. E o Ibovespa é o que mede a rentabilidade das ações, né? Obviamente são uma cesta de ações e uma cesta de fundos, tem uma série de critérios por liquidez, etc, etc. Mas no final do dia, quando você compara os dois, você repara que o IFIX tem uma volatilidade menor. Ele tem volatilidade, é renda variável, ele também sobe e desce conforme os movimentos de mercado, conforme o Jean também explicou, mas ele sofre menos e para mim isso tem um motivo, além de, obviamente, a questão dos juros, etc. Os fundos imobiliários têm baixíssima exposição a capital estrangeiro, ainda no Brasil, talvez por uma liquidez crescente, porém ainda restrita se comparado às ações. Então, quando você compara o Ibovespa, que tem uma liquidez muito maior do que o IFIX, por hora, apesar da liquidez do IFIX estar crescendo mês após mês, e o ano passado foi um ano importante para a gente nesse aspecto, que muito puxado aí pelo crescimento do número de investidores, o Ibovespa atrai muito mais estrangeiro, muito mais gringo, que entra com muito mais volume no mercado. Mas da mesma forma que entra com mais volume, também sai com mais volume, com muito mais velocidade. Então, quando vem a crise e o Brasil é um país emergente, é um país
que tem um risco país mais alto, por N motivos, uma economia mais frágil, uma política mais frágil, etc., quando tem um pingo de incerteza no mundo, o gringo sai do Brasil com medo, porque o Brasil, obviamente, é um país menos seguro do ponto de vista econômico do que Estados Unidos e outros países mais desenvolvidos. Então, no final do dia, quando o gringo sai do Brasil, o Ibovespa cai numa velocidade muito maior, em muito maior magnitude do que o IFIX. Então, eu não tenho o número atualizado até ontem, mas até talvez uma semana atrás, talvez o Jean tenha esse número, mas o IFIX está caindo na média aí uns 20% no ano, aproximadamente, e o Ibovespa alguma coisa perto de 30%, 35%. O que é isso? É o papel do gringo. O gringo sai do Brasil com muita velocidade em momentos como esse e o Ibovespa sofre na veia, coisa que o IFIX não sofre. Então, sem querer entrar no mérito se é melhor ou pior, Gustavo, e eu acho realmente que para investidores de longo prazo tem espaço para os dois na carteira, o IFIX tende a ter um comportamento menos volátil do que o Ibovespa também por esse aspecto do gringo. Então, na minha visão, são características complementares, né? Um fundo imobiliário com relação a uma ação e no momento como esse, o fundo imobiliário com certeza tem alguns inputs que trazem um pouco menos de insegurança para o investidor. Perfeito. Acho que isso conversa muito com o que a gente passa aqui para os clientes também, que é aquela questão do primeiro passo na renda variável ser nos fundos imobiliários, para depois, no segundo momento, a gente montar ali uma parte de ações na carteira também. Eu queria ver se a gente pudesse entrar agora um pouquinho no micro de cada segmento, né? Eu queria começar talvez com shopping, Pedro, que eu sei que você é especialista como ninguém nisso daí. Muita pergunta que a gente recebe aqui é por que um fundo de shopping ele interrompe os rendimentos nesse momento de crise? Acho que você já falou um pouquinho que é porque ele não deixa de ter um pouco mais de receita por parte ali dos lojistas que não estão conseguindo vender, mas qual que é a ideia dele fazer isso? Seria de proteger o fundo, para ele não queimar caixa, para ele evitar de fazer uma chamada de capital mais à frente? Vamos lá. Só trazendo alguns highlights aqui, Gustavo. Existem 577 shoppings no Brasil, tá? E hoje 100% estão fechados. Tem algumas exceções, algumas poucas operações que estão abertas, que são as operações essenciais, aí nas palavras do governo, que são supermercados, centros médicos, farmácias, algumas operações de delivery, principalmente alimentação, etc. Mas as lojas estão majoritariamente fechadas por um decreto municipal, estadual, dependendo da esfera. Agora a gente começa a ver um ou outro liberando, mas na minha visão, liberando no papel, porque na prática vai ter um fluxo muito baixo e uma venda muito baixa, sobretudo pelo cenário de retração econômica. As pessoas estão inseguras com relação aos seus empregos, etc. Então, isso obviamente vai causar uma retração nas vendas. Mas, a grosso modo, os shoppings estão fechados, se não 100% por conta de uma ou outra abertura ao longo dessa semana, quase 100%, e são mais de 105 mil lojistas em shoppings no Brasil hoje fechados. Tá? O que acontece num momento como esse, e ainda não há uma homogeneidade na forma como as administradoras estão atuando. Ainda tem uma ou outra discrepância em termos da forma como elas estão atuando junto aos lojistas, mas, em geral, em sua grande maioria, talvez mais de 90%, os shoppings estão tomando a decisão de não cobrar o aluguel no período em que os shoppings estão fechados. Ou seja, a receita do shopping, nesse momento, vai a zero, porque não tem estacionamento, não tem aluguel de loja, não tem aluguel variável, que aquele depende de venda porque não tem venda, não tem exposição na mídia, não tem nada. A receita foi a zero. Então, empreendedores de shopping, no período em que os shoppings estão fechados, estão tendo receita zero. Isso é o primeiro fato. Guarda isso. Outra questão é em relação ao condomínio e o fundo de promoção. Todo lojista paga 3 despesas no final do mês. Um aluguel, que ele paga para o empreendedor, para o proprietário, por permitir que ele opere a operação dele, a loja dele, naquele espaço faturando. Então, ele paga pelo direito de usar aquele espaço, o aluguel, e como eu falei, ele não está pagando. Tem uma segunda despesa, que é o condomínio. O condomínio é como o condomínio das nossas casas, dos nossos prédios. Tem lucro zero. Tudo que entra de receita sai como despesa no final do mês. São as despesas de operação. Limpeza, manutenção, segurança, energia, água, gás e tudo que tiver a ver com o funcionamento daquele equipamento, daquele prédio que é o shopping center. E tem um fundo de promoção, que é um fundo de propaganda e marketing, que é uma entidade que promove campanhas, promoções, com o objetivo final de atrair cada vez mais pessoas para os shopping centers. De um mês para cá, desde que a crise da pandemia estourou no Brasil, todas as administradoras estão fazendo um trabalho grande de cortar a despesa nessas duas entidades, tanto fundo de promoção como condomínio.
É óbvio. Mas não dá para zerar, não dá para zerar porque você tem folha de pagamento para pagar e, obviamente, as pessoas estão evitando, no primeiro momento, falar de desemprego. Você tem um mínimo de energia para pagar porque você tem o shopping minimamente aberto com algumas operações essenciais. Você tem um mínimo de segurança, um mínimo de limpeza. Você tem que fazer a segurança daquele equipamento, tem que fazer a segurança dos estoques dos lojistas, tem que estar pronto para reabrir a qualquer dia, né? Então, tem um mínimo de condomínio e um mínimo de fundo de promoção que tem que ser cobrado. Esse mínimo aí tem variado hoje entre 60% e 80%, talvez 50% a 80% do que seria uma despesa de um mês normal. Então, no final do mês de março, os proprietários de shopping mandaram a cobrança para os seus lojistas, única e exclusivamente em relação ao condomínio e fundo de promoção. Aluguel zero, como eu falei. Como já imaginado, e agora a gente pode falar com mais propriedade, porque o boleto de condomínio e fundo de promoção já venceu no início do mês, o nível de inadimplência está muito mais alto do que no mês normal, né? Porque os lojistas não estão faturando, não estão vendendo, o cenário de incerteza é grande, etc, etc. Então, a gente está percebendo uma percentual de inadimplência de condomínio muito mais alto do que no mês normal. A gente abriu o mês com uma média ali entre 50% e 60%, isso falando a nível Brasil, tá? Talvez o portfólio dos XPMOLs com uma inadimplência um pouquinho melhor, refletindo aí a qualidade do portfólio. E a gente imagina fechar o mês com alguma coisa entre 35% e 40% de inadimplência. O que vai acontecer no último dia do mês, quando a gente perceber qual foi o percentual de inadimplência? Parte dessa inadimplência, talvez os condomínios dos shoppings tenham algum residual de caixa de meses passados para suportar, mas a outra parte, que com certeza vai acontecer em alguns empreendimentos, os empreendedores vão ter que aportar, porque não dá para o shopping não pagar a conta de luz, a conta de água, a folha de pagamento, etc. Então, no final do dia, o que vai acontecer com os shoppings nos próximos 1, 2 ou 3 meses, ou enquanto a quarentena perdurar? A gente vai ter receita zero, porque não tem aluguel, e vai ter despesa de condomínio, ou seja, vai ter potencialmente resultado operacional negativo, tá? Talvez agora em abril seja um resultado negativo ainda modesto, porque, como eu falei, o nível de inadimplência está alto, mas está talvez menos alto do que a gente imaginava, talvez tenha um residual de caixa de meses passados, mas em maio vai ser maior ainda, porque em maio não somente os lojistas vão ter menos capital de giro para pagar esse condomínio, porque eles, lembra, né? Eles operaram em março até dia 21, 22. Abril é zero, está todo mundo fechado até então. Então, o pouco que eles têm de capital de giro em abril é referente ao faturamento de março. O capital de giro de maio não vai ter o faturamento de abril. Então, no final do dia, a inadimplência de maio deve ser ainda maior e a capacidade de pagamento dos condomínios deve ser ainda menor. Então, o percentual de aporte nos condomínios que os proprietários vão ter que fazer tende a ser maior, o que aumenta as chances da gente ter um resultado operacional negativo. Então, por que alguns fundos têm reduzido ou até zerado, como é o caso dos XPMOLs, a distribuição de rendimentos? Proteção do patrimônio do cotista. A gente está preocupado com os próximos 1, 2 ou 3 meses. De novo, gente, eu não quero substituir nada que foi falado no início em relação a médio e longo prazo. Vai passar, a gente já passou por outras crises. A vacância vai subir um pouco, o desconto vai subir um pouco, mas daqui 1, 2 anos a gente volta para a normalidade. Mas o fato da vida é que nos próximos 1 ou 2 ou 3 meses a gente pode ter resultado negativo. E aí, nesse momento, Gustavo, a gente tomou uma decisão mais conservadora, que é segurar o resultado, porque apesar de eu ter um colchão de resultado positivo que a gente gerou em fevereiro, março, abril, maio, junho, eu posso ter resultado negativo. Então, eu tenho que ter um colchão positivo para absorver esse resultado negativo, sem significar necessariamente carregar esse prejuízo para o segundo semestre e reduzir as chances da gente voltar a ter uma distribuição normal o mais rápido possível. Só para deixar claro para todo mundo, não tem chance, no caso dos PMOs, da gente chamar aporte de capital por parte dos cotistas, não tem chance do fundo quebrar, o fundo tem um caixa bem saudável, são quase 100 milhões de caixa. A gente também fez um remanejamento da dívida que a gente tem lá, então a gente vai ficar até julho de 2021 sem pagar nada da dívida principal, juros e correção monetária, mas mesmo assim a gente tem um cenário difícil pela frente, com possibilidade real de ter resultado negativo, e esse é o motivo pelo qual alguns fundos, inclusive o nosso, têm tomado a decisão de zerar ou reduzir a distribuição de rendimento.
Ô Pedro, e isso volta depois? Esses lojistas que deixam de pagar 1, 2 ou 3 meses, logo em seguida, eles em algum momento vão ter que pagar dobrado para compensar isso que não foi pago? A minha opinião é que não. Tem algumas administradoras ainda alimentando esse sonho. A minha opinião é que não. Não acho nem justo, para ser sincero, tá? No final do dia, você não tem como cobrar um aluguel de um período que ele não faturou. Eu conheço um DRE de um lojista, tá? Eu já fui lojista, inclusive, Gustavo. Eu sei como é. Eu fui franqueado de uma loja de alimentação no Rio de Janeiro. O DRE é muito apertado. A margem líquida é 5 a 10% no mês normal. O cara tirar 5, 6, 7 mil reais por mês, que muitas vezes é a renda que ele usa para colocar comida dentro de casa. Então, o shopping pode até querer cobrar. Eu não vou entrar nesse mérito, porque aí você tem N posturas que eu tenho percebido. Tem empresas que já abriram mão de cobrar esse aluguel no futuro e tem empresas que ainda estão alimentando o sonho de cobrar. O que eu posso dizer, na minha opinião pessoal, é que vai ser impossível você cobrar o aluguel pós-quarentena, porque não somente a venda vai estar numa crescente ainda, vai estar num patamar aquém do período pré-crise, ou seja, já vai ser difícil pagar as despesas recorrentes, o que dirá pagar despesas de competências passadas. Então vai virar uma bola de neve. Eu particularmente, pessoalmente, não acredito na cobrança desse aluguel do período em que o shopping está fechado. É quase que um write-off. Você vai zerar essa receita de 3 meses no teu balanço, nunca mais vai ver essa receita e vai voltar a cobrar normalmente depois da reabertura. Eu coloquei as aspas porque eu também acredito que vai ser necessário dar um nível de desconto um pouco maior para os lojistas, principalmente os menores, no momento de reabertura, porque eu não tenho nenhuma expectativa da venda voltar para o mesmo patamar que tinha pré-crise nas primeiras 1, 2, 3, 4 semanas depois da reabertura do shopping. Concordo. Acho que é melhor, às vezes, fazer isso do que você prejudicar o lojista e perder o inquilino, né? Às vezes é melhor você perder alguns meses do que perder o inquilino. É exatamente isso. Você preteria um pouquinho curto prazo em prol do médio e longo prazo. Nesse momento, a saúde financeira do lojista e do business como um todo, né, daquele habitat ali que é o shopping center, daquele ecossistema, é mais importante do que você se preocupar com a receita de 1 ou 2 meses, sem dúvida. É só importante destacar aqui, que a gente tinha comentado, né? Tem o curto prazo, que acho que é esse write-off, né? Que a gente vai ter perda permanente do resultado, do rendimento, 2, 3 meses ali. E a volta, ela deve levar semestres, não meses, né? Então, assim, para a gente recuperar o patamar que estava, a gente deve levar alguns semestres, 2, 3 semestres, vai depender do ritmo de recuperação da economia. Mas não necessariamente recuperação de preço da cota depende da recuperação total desse patamar que a gente estava, em termos operacionais. Muito provavelmente a cota anda na frente, principalmente porque a gente vai estar com taxas de custo de oportunidade muito menor. Perfeito. Ficou bem claro assim a parte de shopping, né? Agora eu queria saber de vocês se existe na outra ponta o efeito inverso, no sentido de a gente tem um segmento de shopping que está realmente prejudicado pelo fechamento de lojas, mas talvez por outro lado a gente possa ter um aumento no setor de e-commerce, né? Então, olhando para galpão logístico, você tem um efeito inverso ao do shopping? Você tem alguma empresa que está te pedindo ali um galpão novo da noite para o dia para suprir a demanda dele? Bom, sobre esse ponto, Gustavo, e eu vou falar não só sobre galpão, mas também sobre laje, só para deixar claro para quem está nos assistindo, é importante mencionar que esse impacto de perda permanente em shopping durante 1 ou 2 ou 3 meses não é o que a gente imagina ter em galpões e lajes. Então, por mais, e aí fazendo referência ao que eu falei talvez alguns minutos atrás, por mais que a gente tenha uma pequena barriga na distribuição, como eu falei, de 20% a 30%, nos fundos de lajes e galpões nos próximos 1 ou 2, 3 meses, a princípio vai ser uma barriga temporária e este aluguel que a gente está diferindo nesse período, ele vai ser pago em algum momento no segundo semestre ou no mais tardar no primeiro semestre do ano que vem, quando a gente imagina que a economia esteja totalmente recuperada. Então, diferente de shopping, quando a gente provavelmente vai ter uma perda permanente, galpões e lajes já tem uma resiliência maior, onde a gente imagina não ter uma perda permanente, mas sim um diferimento temporal, tá? Em relação à sua pergunta, isso é um fato. Eu, sinceramente, acho prematuro dizer que vai ter um aumento de demanda no curtíssimo prazo, até porque, por mais que cresça o apetite pelo e-commerce, é uma crise, né? Não adianta a gente ser leviano e dizer que a demanda vai crescer num nível absurdo no curtíssimo prazo, porque eu estaria falando uma inverdade aqui. Em uma outra conversa de pegar uma área pequena,
temporária, durante 3 meses, 6 meses, não é nada que vai mudar, digamos, o patamar da taxa de ocupação da indústria de galpões no Brasil. Mas eu acho que no médio e longo prazo, sim, eu concordo com você. Eu acho que essa quarentena está mostrando muita coisa para muita gente, vários aprendizados e várias mudanças de hábito do consumidor vão surgir a partir dessa quarentena, num processo gradual. Também não acredito que seja algo em D+1, não é isso que eu estou dizendo, mas aos poucos a gente vai se acostumando. Isso aqui é um ótimo exemplo. A gente está falando aqui chegou a bater quase 100 pessoas ao mesmo tempo conversando sobre um tema sem a gente precisar sair das nossas casas. Então, isso é um aprendizado. Então, é um aprendizado da curva do e-commerce que cresce. As pessoas que eram mais céticas estão testando e estão aprendendo como se usa o e-commerce, perdendo um pouco da insegurança de fazer uma compra pela internet, não só de alimentação, mas também de outros bens e serviços. Então, no final do dia, isso vai acelerar a curva de penetração do e-commerce no Brasil, que já era uma tendência, né? A gente percebe que, pelo menos imagina que vai acelerar. Então, no médio e longo prazo, eu acredito sim que as empresas, sobretudo aquelas que estão se digitalizando mais rápido por uma necessidade da crise, né, vão ter uma demanda maior pelo e-commerce, naturalmente uma demanda maior por galpões logísticos no médio e longo prazo. Então, acho que tende a acelerar o processo de profissionalização e crescimento da indústria no país, sem sombra de dúvida. É uma série de tendências que vieram para ficar, né? Essa questão de Zoom também, acredito que as viagens corporativas devam diminuir bastante, então o e-commerce que estava ganhando tração aqui no Brasil talvez tenda a ganhar mais tração ainda, mas assim, eu particularmente até queria ouvir sua opinião, eu não vejo um cenário de shopping sendo menos usados depois da crise, né? Porque o shopping no Brasil ele tem uma função bem diferente de shopping nos Estados Unidos, né? Me corrija se eu estiver errado, mas aqui ele é usado muito para lazer, para alimentação, para cinema. Então, essa questão dos shoppings, ela realmente tende a ser temporária e mais cedo ou mais tarde, é claro que ninguém tem bola de cristal para cravar quando, mas isso volta para a normalidade. Quando voltar para a normalidade, a gente pode entender que aqueles fluxos operacionais que a gente tinha pré-corona tendem a voltar em algum momento no futuro. Né? Sem dúvida, você está coberto de razão. A gente já vinha falando sobre o e-commerce versus o shopping center há alguns anos. Não é uma novidade, o e-commerce vem ganhando notoriedade a cada ano que passa, vem ganhando market share, mas tem N argumentos aqui para comprovar por A mais B que o shopping não veio para ser substituído. O e-commerce veio para complementar e não para substituir o shopping center. Né? Vou trazer aqui alguns dados. Primeiro que os nossos shoppings são muito bem localizados. Né? Eles estão dentro dos centros urbanos, regiões densas, com grande poder de consumo, bem diferente da grande maioria dos shoppings que estão passando dificuldades nos Estados Unidos. Segundo, a própria cultura do brasileiro, uma cultura de estar com outras pessoas, de se relacionar, de conviver com outras pessoas, e isso é insubstituível. Terceiro, a questão do mix. Né? Os nossos shoppings já nasceram lá atrás, preparados para uma competição do e-commerce e vem se transformando ainda mais nos últimos anos, seja com novas fontes de entretenimento, alimentação, restaurantes, serviços. Então, no final do dia, hoje, o shopping é um grande ecossistema onde você vai no médico, pode eventualmente até estudar lá, faz um curso, faculdade, colégio, vai no cinema, vai no bom restaurante e aproveita e sai com uma sacola. Então, no final do dia, o mix já vinha se transformando e uma coisa não veio para substituir a outra. E, por fim, isso aqui é um tema que a gente pode ficar horas falando, mas só para pontuar os principais argumentos. Por fim, você vê um movimento nos Estados Unidos, por exemplo, da Amazon, que está fazendo o inverso. Ela está abrindo lojas físicas para facilitar essa comunicação, essa interface com o consumidor final, não somente em relação ao consumidor ir lá e pegar o produto que ele comprou pela internet, mas também para fazer um teste, para testar, para entender o que é aquilo que ele vai comprar antes da efetiva compra. Então, isso que você falou é um fato. O e-commerce já vinha penetrando no Brasil, definitivamente ele não veio para substituir, veio para somar. Isso vai ter que acelerar a curva de transformação dos shoppings, como já vinha acontecendo, e já está acontecendo. Já tenho ouvido uma série de administradoras falar que essa potencial mortalidade de lojas que vai acontecer nos próximos 6, 12 meses vai, inclusive, poder ser utilizada para fomentar essa transformação do mix, trazendo operações novas, operações disruptivas, mais focadas em serviços, em alimentação, em lazer. Então, eu acho que veio para somar. Só um último dado, as pessoas acham que o e-commerce em algum momento vai chegar a 80% do varejo. Deixa eu trazer 3 dados importantes só para todo mundo estar bem alinhado.
tá? O e-commerce no Brasil, que está ainda engatinhando, deve ter um market share das vendas no varejo da ordem de 5%, talvez 6%. Nos Estados Unidos, as pessoas muitas vezes se equivocam e acham que esse percentual é altíssimo. Eu acho que é 11 ou 12%. Na China, talvez seja o país mais desenvolvido nesse sentido, não chega a 20%. Então, no final do dia, dado que o Brasil está anos-luz atrás dos Estados Unidos e China em termos de logística, em termos de questão tributária, qualidade de mão de obra, etc., vai demorar muito tempo para a gente ter um market share dessa magnitude como Estados Unidos e China. E reparem que mesmo na China, não é um market share mega disruptivo de 80%, é 20%. Então, uma coisa vai conviver com a outra necessariamente. Legal, legal. Jean, eu queria aproveitar esses últimos minutos aí, mais uns 10 minutinhos de live. Acabou que a gente não falou muito sobre fundo de papel, né? Então, queria que você desse uma pincelada rápida sobre o fundo de papel, porque eu acompanho muito de perto o mercado de fundo imobiliário como um todo. Então, eu gosto muito de ler relatórios que os gestores divulgam. Quero até dar parabéns aí para o Pedro e para o time dele, os relatórios aí da XP Asset são um dos mais completos que eu consigo ver, mas eu vejo muito fundo de papel que tinha algum caixa, aproveitou esse momento para comprar alguns ativos de crédito que estavam com spread bem atrativo, né? Então, queria que você falasse um pouquinho aí da questão de fundo de papel e se eles estão com um carrego melhor, se eles conseguiram aproveitar de alguma forma esse momento aí de abertura de spread. Perfeito. Os fundos de papel a gente divide em duas classes, né? O que a gente chama de high grade, que são os fundos mais com ativos mais conservadores, ou seja, riscos mais baixos, e os fundos que a gente chama de high yield, que são aqueles que se expõem a princípio um risco um pouco mais elevado, né? Nos fundos que são grandes, bem diversificados e com risco baixo, que são esses high grade, vou dar exemplos aqui, o Maxi Renda, que você até comentou que estava com caixa para caramba, aproveitou o momento, os fundos da Quineia, o KNP, o KNCR, fundos do Credit Suisse, HGCR, esses caras vão muito bem durante a crise. Porque o nível de risco da carteira é muito bem controlado, a diversificação é grande, as empresas cedentes ou a forma de estruturar o ativo ela foi feita com excesso de garantias, com pagamentos adiantados. Muitas vezes, por exemplo, você tem 12 meses de pagamentos de rendimentos na frente, de modo que para poder bater a crise nesses fundos, você teria que chegar com ela até aproximadamente março de 2021. Então, tem muitas estruturas que são muito bem feitas, muito seguras, com níveis de empréstimo versus a garantia muito baixos, ou então com risco de crédito de empresas corporativas que são AAA, que são caixa líquido. Então, o risco desses fundos, dos que a gente considera high grade, ele é muito menor e, naturalmente, foram os caras que mais defenderam durante a crise. Não é que eles não caíram, eles caíram um pouco, caíram sim, mas foi a classe de ativos que menos caiu no IFIX. Por quê? Porque ele não vai sofrer esse impacto de curto prazo. A gente vai ter que ir tirando a temperatura na medida que a gente tiver uma recuperação econômica, se ela for mais ou menos devagar, e, eventualmente, quais empresas vão sofrer mais ou menos nesse processo. Aí, sim, tem que ir medindo depois ali, provavelmente no segundo semestre, no primeiro semestre do ano que vem, como é que vai se comportar. Mas, de início, o impacto deles é muito pequeno. E o fato é que o mercado de crédito privado, como um todo, acabou estressando em termos de prêmio, o spread de crédito ele acabou aumentando, principalmente porque os fundos de crédito privado 555 começaram a ter resgates muito elevados e eles tiveram que se desfazer de operações no mercado. Então, isso é um negócio que não acontece com o fundo imobiliário, tá? Tem uma vantagem de fundo de CRI. Como o fundo é fechado... Só um ponto, Jean, desculpa te interromper, mas o fundo, só para o pessoal que está nos ouvindo entender, o fundo 555 é aquele fundo de renda fixa tradicional ali que a gente aplica na plataforma. Você aplica e resgata. Se você aplica e resgata. E aberto, que é diferente de um fundo imobiliário, que é um fundo fechado, que ninguém resgata do fundo, né? Ele vende as cotas. Então, o gestor não tem pressão para vender um ativo para honrar com um resgate. Perfeito. O lado contrário é que quando você tem um fundo fechado, ele cai, a cota dele cai ali no mercado e o cotista sente isso mais, mas o gestor não é obrigado a vender a posição dele. Então, como nos fundos de aplicação e resgate normais, a gente teve um movimento de resgate muito forte, eles começaram a se desfazer de ativos e aí o preço desses ativos, a taxa desses ativos no mercado, ela ficou bem gorda. Então, quem tinha dinheiro em caixa nos fundos imobiliários, que não estava sofrendo esse tipo de pressão, conseguiu se aproveitar bastante e fazer boas negociações. Inclusive, consegue fazer hoje ainda. É uma pena que a gente não está conseguindo colocar ofertas públicas, mas no limite, se a gente colocasse, por exemplo,
uma captação agora e desse dinheiro na mão do gestor de fundo de CRI, ele consegue fechar coisa muito boa com taxa excelente, entendeu? Então, assim, é um setor que segurou bem e que hoje em dia ainda tem muita oportunidade. A gente está até tentando monitorar isso para ver se o mercado abre alguma janela oportunística para a gente fazer um fundo, um produto oportunístico mesmo, pegar dinheiro com prazo determinado para comprar e aproveitar esse mercado e devolver o dinheiro daqui 2 anos, porque na nossa cabeça isso aí vai dar um retorno fenomenal. É a grande questão do viés comportamental, né? Talvez o melhor momento para você pegar e investir e montar uma posição é esse momento de maior estresse, mas que por natureza, né, o ser humano ele tende a se afastar disso, a se retrair, a resgatar, a não fazer nada. É um pequeno viés comportamental que a gente tenta lidar muito aqui e não é fácil. É um exercício difícil isso, mas você está coberto de razão. Mas a gente vai tentando, né? Jean, eu queria caminhar para o encerramento, fazer 2 perguntas finais e depois abrir para você e para o Carrasco para fazerem as considerações finais, tá? Bem rápido mesmo. A primeira é: que mensagem que você deixa para aquele investidor que montou carteira de fundo imobiliário ao longo do ano passado, principalmente nos últimos meses do ano passado, e agora está vendo esse movimento de queda nas cotas, né? Se é um momento para ele aportar mais, se ele tiver condição de trabalhar no horizonte de médio a longo prazo, se realmente está fazendo sentido esse tipo de aporte. E a segunda é o seguinte, é até uma pergunta pessoal minha mesmo, tá? Quando a gente fala de ETF, entrar vendido, termo, opção, você acha que isso é um futuro para fundo imobiliário? E quão distante a gente estaria desse futuro? Legal. Primeiro, um recado para quem entrou lá no final do ano passado: se tiver condição, faz um preço médio, compra mais, abaixa esse custo, porque a oportunidade está latente. Vamos precisar de paciência, tem volatilidade, mas a recuperação vai se dar no médio e longo prazo, tá? Um outro ponto importante que dá para a gente aproveitar que a situação ficou um pouco mais vantajosa em termos de preço e fazer uma migração da carteira para ativos de maior qualidade. Tinha muito fundo imobiliário que era caríssimo, que era difícil de comprar. O XPMOS, por exemplo, era muito difícil de comprar o XPMOS porque ele estava sempre muito caro, porque o fundo é muito bom. E agora a gente consegue comprar em taxas bem atrativas. Os fundos do Credit Suisse também, que eram muito caros, o HGLG, o HGRE, era sempre muito difícil de entrar. Os fundos da Quineia também, que são excelentes e bem geridos, era difícil de conseguir preço. Todos esses caras estão em preços interessantes, todos esses. Então, dá para a gente fazer uma movimentação, eventualmente, até de deixar essa posição mais parruda, né? A gente consegue comprar esses caras que a gente chama de blue chips. Tem que aproveitar. Quem consegue, quem tiver dinheiro e tiver um pouco de paciência e condição de lidar com essa volatilidade, tem que aproveitar, tá? Então, esse é o recado para o investidor. Com relação ao desenvolvimento da indústria, a gente espera que essa indústria vai caminhar para um modelo muito parecido com a renda variável. A B3 que é a bolsa, né? Ela tinha se comprometido, obviamente o corona vai mudar os prazos, mas ela tinha se comprometido com a gente em fazer um desenvolvimento necessário de sistemas para a gente poder liberar o aluguel de fundos imobiliários. Você podendo alugar fundo imobiliário, você vai poder entrar vendido no mercado de fundo imobiliário. Isso também, por sua vez, vai destravar a possibilidade de fazer derivativos. E a gente vai poder também fazer um termo. Então, a gente vai poder ter uma profissionalização desse mercado muito maior, trazendo os investidores institucionais e colocando instrumentos que vão tirar um pouco das assimetrias que a gente vê hoje em dia e, principalmente, ajudar mais ainda a reduzir a volatilidade. A gente acha que o fato de entrar vendido é pior. Não, no contrário, ele é menor. Ele traz investidores de pontas diferentes, grandes institucionais, que vão reduzir as assimetrias desse mercado. Então, a gente vê isso com muito bons olhos. Agora, com o Covid, acabou que os prazos foram dilatados, a gente estava com a expectativa de receber isso no primeiro semestre. Muito provavelmente, isso vai ficar um pouco mais para o final do ano. Quero que o preço médio também chegue junto com essa turma toda aí, né? O preço médio, final de maio, aí estão prometendo. Maravilha. Ô, Jean, muito obrigado pela sua presença. Carras, muito obrigado mesmo. Queria abrir aí 1 minutinho para cada para considerações finais, né? E agradeço a todos que participaram também, todos os clientes, reforçar que o time Hábitos todo está 100% à disposição para a gente sentar e rever carteiras individuais de cada um, né? Ajudar a montar essas posições. Então, aproveitar o que o Jean falou, de aproveitar justamente a oportunidade que a gente está vendo aí, porque depois que essa bolsa voltar lá para 90, 100 mil pontos, talvez, né, e o IFIX também lá para cima, talvez grande parte desse upside já tenha ficado para trás. Então, o
o momento de montar a posição é nesse momento em que está um estresse generalizado para aquele investidor que consegue ter um foco de longo prazo, que é o mais adequado. Então, muito obrigado aos dois e está aberto para considerações finais. Gustavo, eu que agradeço, é um prazer aqui do time comercial estar com vocês, é uma casa muito querida, a gente quer estar perto dos clientes, o recado é esse mesmo. Quando eu comecei a gestão do fundo imobiliário lá no Bradesco, quando a última casa que eu trabalhei foi em 2015, e eu peguei a cota 1 ali entre o impeachment, tinha ou não tinha impeachment, a curva foi lá para cima, o Brasil ia quebrar, não ia quebrar, era um transtorno, E a gente comprou os ativos no melhor ponto da última década. Então, o resultado do fundo foi excepcional e, obviamente, teve até muito menos mérito meu e muito mais sorte de ter começado o fundo na época certa. Mas comprar em momentos de crise é muito importante. A gente tem que tentar conseguir essa disciplina, porque isso faz muita diferença no retorno de longo prazo das carteiras e dos fundos, tá bom? Muito obrigado pela oportunidade. É esse o recado que eu queria deixar e sempre que precisar, a gente está à disposição. Gustavo, do meu lado eu também agradeço muito a oportunidade. Obrigado a você e ao Jean também pela aula, a todos que nos assistiram. Queria reforçar que os canais de RI da XP Assets também estão 100% abertos, sempre que vocês precisarem. E sobre a crise, como eu falei em algum momento, tem início, meio e fim. A gente não tem ainda muita visibilidade de quando será o fim. Cenário de muitas incertezas, mas a grande verdade, tem uma certeza, vai passar. Para alguns meses vai demorar um pouco mais, para outros um pouco menos, mas a grande certeza é que vai passar. Portanto, mantenham os cintos apertados, mantenham-se focados no longo prazo. Como o Jean falou, para aqueles que tiverem oportunidade de ter um pedaço do patrimônio destinado para o longo prazo, eventualmente até avaliem aumentar a exposição, porque daqui 3, 4 anos vocês vão olhar para trás e certamente vão ver que foi uma boa oportunidade de entrada. Obrigado mais uma vez e conta sempre com a gente. Valeu, muito obrigado a todos. E tenham todos um bom dia e um bom final de semana. Um grande abraço. Bom dia, pessoal. Um abraço.